Oi, meu nome é Emily Barbosa, tenho 22 anos, sou estudante da UFBA, eu faço curso de arte cênica e interpretação teatral, eu estou no terceiro semestre agora. Eu sou da comunidade quilombola da Bacia do Iguape, distrito de Cachoeira, sou filha de pescador e marisqueira, vim para a cidade de Salvador para poder estudar e para poder trabalhar também. Bom dia, boa tarde, meu nome é Ana Roberta, tenho 19 anos. Primeiramente eu queria agradecer a atenção por estar sendo vista e ouvida, isso é muito importante para mim, assim como é muito importante participar desse grande espetáculo, não só por ser uma mulher preta e ter muitas vivências sobre o assunto, mas também porque eu acho de suma importância a gente ter a oportunidade de trabalhar com esses grandes artistas, com essas grandes pessoas que, assim como eu, têm repertórios, têm sabedorias para serem compartilhadas. Olá, sou o Matheus Zola, atendo por Zola, tenho 23 anos e minha trajetória como ator se inicia aos meus 6 anos, quando eu entro para oficinas de teatro, passo bom tempo fazendo. Na adolescência participo de montagens de comédia dell'arte, de peças religiosas, católicas, e aos meus 18 anos eu me mudo para a Bahia, por ter passado na UFBA, no BEM Artes. Eu morava em Ribeirão Pires, na região metropolitana de São Paulo, e agora moro em Camaçari. Meu nome é Thalia A. Natália, tenho 25 anos, sou atriz, sou candomblessista, sou mãe, tenho uma bebê chamada Ió, sou aluna da licenciatura em teatro da UFBA, modalidade EAD com polo em Alagoinhas. Realizei alguns espetáculos, inclusive desse teatro da UFBA, Pele Negra, Máscaras Brancas, com a direção da Unicef. Meu nome é Mirassol Lotus, tenho 23 anos, sou calor no curso de arte cênica e interpretação teatral. Venho da cidade de Argentina, da Bahia. Olá, meu nome é Gabriel Figueiredo, sou adolescente de medicina. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Meu pai veio de Aruanda e a nossa mãe é Iansã. Ô gira, deixa, gira, girar. 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 Deixa, gira, girar. Saravá Iansã. É Xangô Iemanjá Iê. Deixa, gira, girar. Cuidado com as escadas aí. Mas aqui você conhecia já? Aqui é o auditório do IFBA. A gente ensaia aqui, a Edileuza já chegou. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom? Olá, Ana. A história do teatro oprimido no Brasil, desde 1986, quando eu, Boal, mais 4 pessoas, a gente cria, né, o CPO, é divulgar, uma vez que a ditadura militar, e aí tanto na universidade quanto no teatro, nas artes, na sociedade, ela paga, inviabiliza Freire, Boal, Dias, pessoas que fizeram muito. Niemeyer, né? Essas pessoas são expulsas, torturadas, algumas morreram. O teatro oprimido, ele surge diretamente com a ideia da luta de classe. Boal era da Aliança Libertadora Nacional. O Freire e outros desenvolvem esse conceito de oprimido, que é aquele que não concorda que vai fazer a revolução. Oprimido é aquele que está sofrendo a opressão política de classe, à época era essa a definição, e surge então teatro, pedagogia do oprimido, psicoterapia do oprimido, filosofia do oprimido, teologia do oprimido, que é a teologia da libertação, e o Boal escreve teatro do oprimido. E com esses braços, ela que tá roubando, tá cara de mal. Vai tentando. Pode usar estratégias, um tempo mais devagar.
pode ir tentando, mais devagarinho, observa o que acontece. Ao mesmo tempo, eu estou vendo aqui você não está simultâneo esse braço, é ao mesmo tempo, aqui, eu perfeitamente fazendo, eu já até troquei. O teatro oprimido, com o tempo, né, a diversidade vai se empoderando. Por quê? Porque o método, ele já pressupõe que quem vai escrever, falar, atuar, dirigir, desenvolver figurino e escolher o tema é o oprimido. Vai entrar a negritude à medida também que, historicamente, a época a gente falava minoria, as minorias, né, vão virando maioria. E aí, quando os oprimidos, as oprimidas, as pessoas oprimidas, reconhecem que esse método não as oprime, ao contrário, as liberta, se apropriam, porque é a proposta do teatro, se apropriam de meios de produção do teatro, que é o próprio corpo humano, que estava alugado para a elite. O Boal, ele era super contemporâneo do Abdias Nascimento. Então eles chegaram a colaborar junto, né? O Boal colaborar junto com o TEM. Chegou a produzir até 5 textos para o TEM que nunca chegou a ser encenado. Então eu acho que o teatro oprimido bebe muito da ideia do teatro negro, né? Do teatro experimental negro. Então eu acho que quando o movimento mais atual de pessoas que pensam o teatro oprimido começa a reclamar o lugar de gênero, o lugar de raça, e aí quando Conceição fala isso, Alessandra fala isso, eu acho que é reposicionando, sabe? É dizendo, pessoas negras sempre estiveram no teatro oprimido, pessoas negras sempre protagonizaram, mas a fala e a autoria não era dada a essas pessoas, né? Então, talvez a nossa dificuldade de pensar assim, quando que a pauta, digamos assim, né? Quando a temática negra surge no CTO. Eu acho que, no CTO não, no Teatro Oprimido. Acho que desde quando o Teatro Oprimido se organiza. E tem gente ali fazendo. Um dos marcos é a experiência com o Senum, que o professor Licoturne, né, desenvolveu ali na década de 94. O Cor do Brasil, que é o grupo, né, que se forma depois do movimento ali após a morte de Boal, né, 2009 para 2010. Apesar de ser um sistema teatral, eu hoje vejo assim também, que é possível cada comunidade diversa desenvolver, através do teatro do oprimido, a sua poética. A sua poética. Eu não radicalizo, é assim, tem que ser assim. Claro, tem estruturas, né, do TO, tem princípios e fundamentos importantes, que senão não acontece, né, essa ativação do cidadão passivo. Eu acho que não teve um momento da minha vida em que eu não tive o recorte de negritude, de não ser negra. Por muito tempo, eu me sentia deslocada em todos os ambientes em que eu estive. Então, quando eu cheguei aqui, eu estava com medo que isso acontecesse de novo e que eu não conseguisse me encontrar. Só que, eu estava na cabeça que seria muito difícil eu não me encontrar, porque teoricamente era para ser pessoas parecidas comigo. E eu não estava totalmente errada sobre isso, apesar de que existe muita diferença também, mas são pessoas que têm problemas e visões parecidas com a minha. Eu lembro muito de alguns momentos que vinha a questão racial. Eu ainda tinha receio assim de falar, porque por ser negra de pele clara, sempre fiquei assim nesse limbo. Mas foi durante essa formação que eu fui percebendo que muitas das opressões que as pessoas negras enfrentavam na vida, que sempre surgiam durante as técnicas, eu passava. E aí foi quando comecei a perceber que eu era negra. Eu, por ter uma pele muito clara, ainda existe, né? A minha família ainda carece muito de letramento racial.
E foi justamente a partir do teatro, né, que eu comecei a entender o que eu era para a sociedade, né? Eu nunca tinha pensado na possibilidade de não ser negro. É como se já estava em mim ali. Eu nunca pensei, será que eu sou negro ou não? Não, já era algo que estava ali, mas durante a adolescência, hoje em dia eu percebo que eu tentei me distanciar disso, que eu tinha vergonha de mim, eu não gostava da minha aparência, eu não gostava do meu nariz. Eu tirava foto, cortava o nariz, deixava o brilho no máximo para minha pele ficar o mais clara possível. E só hoje em dia eu consigo perceber de onde vem isso. E eu não sabia que eu tinha cabelo cacheado até os meus 16 anos de idade, que eu alisava desde os 8. O título da minha tese, eu faço a corruptela do texto mais famoso dele, que é Pele Negra e Máscaras Brancas. E o nome, a pesca, né? É porque é grande. Pele Negra sem máscaras brancas, né? Sem máscaras brancas. É o julgamento da boa aparência em processos seletivos. De estereótipos raciais, estereótipos, todos eles, você precisa compreender os processos sociohistóricos de construção da sociedade. Então você precisa entender como se construiu a sociedade brasileira. Então os conhecimentos de antropologia, de sociologia são fundamentais para você entender como se deu o processo de escravização aqui, né, essa construção, toda essa história aqui do 14 de maio, né, do 14 de maio, antes do 14 de maio, pós 14 de maio, até o nosso processo. Esse é o primeiro entendimento. Se você não conhece a sociedade brasileira por inteiro, nos seus meandros, você não consegue entender por que esse processo se mantém e talvez seja um processo mais difícil de se combater, porque é um processo histórico, e esse processo histórico vai se entranhando nos outros processos, nas outras variáveis. E eu sempre vivi, na minha infância, na minha adolescência, crises assim, meu Deus do céu, meu nariz. E minha pele, será que minha pele é muito branca? Não é tão branca. Quem são as pessoas brancas, né? Convívio de escassez, né? Também tinha muitas pessoas pretas no meu convívio. E a maioria delas eram mais retintas que eu, né? Então isso me dava um certo privilégio, que fazia com que eu me distanciasse dessa identidade. E aí, quando eu entrei na universidade, que foi quando eu reafirmei essa minha negritude, nesse meu lugar, parecido com o pregador essa história, né? Que a Clara, ela contra essa barreira com a família. Eu não tive esse apoio da família. Ainda não tenho, assim, né? Então eu chegava em casa toda empoderada, cabelo solto, me achando, porque meus amigos me enchiam lá e tal. Quando chegava em casa, minha mãe falava coisas horríveis, tremendas pra mim, assim. Meu Deus do céu. Quem é que tá falando a verdade nessa história, sabe? Verificar a vida. Cima agora, né? Como te dizer que o mundo não te quer. Praticamente, fica cada um mais da outra, ó. Tá vendo? Ó, tá vendo? Pele da luz do sol. Eu não sou uma pessoa que tem uma melanina acentuada, né? Então, naturalmente, como diz Rony Sagé, eu tenho passabilidade de branco. E eu poderia, naturalmente, escolher esse outro lugar, essa outra minha via, talvez, étnica, não sei. Mas eu nunca me reconheci nesse lugar da branquitude de pessoas brancas. Eu nunca me senti... Olha que loucura, eu estou pensando agora. Eu nunca me senti confortável entre pessoas brancas, porque parecia que eu estava sempre sendo julgado. Parecia sempre que eu estava sendo olhado de cima para baixo. Acho que pela minha passabilidade, eu posso adensar em lugares alguns tipos de discurso, alguns tipos de questões que talvez outras pessoas não possam pelo fato de serem mais pretas do que eu, e ali eu vou fissurando os sistemas para que essas pessoas elas possam ser cada vez mais escutadas, melhor escutadas, e é um pouco do que tento fazer. O Fanon tem uma coisa muito interessante quando ele questiona o conceito de inconsciente freudiano,
porque o conceito de inconsciente freudiano diz assim, olha, a gente recalca algumas coisas, elas ficam lá no inconsciente e voltam no formato de sintoma. E ele diz assim, olha, Freud, com a população negra não é assim não. Sabe por quê? A nossa ferida ela nunca cicatriza, porque todo dia tem alguém lembrando, todo dia tem alguém mexendo naquilo. Então, o fato de você ser criança e querer ser artista, o que boa parte das crianças, não é? Sonham, para a população negra, no geral, o racismo torna isso risível. Então, quando você diz, eu queria ser atriz de novela, eu queria ser cantora, em Salvador tem um trio elétrico, eu queria puxar um trio elétrico, e o racismo diz assim, não, mas você é muito feia para isso. O que o racismo está dizendo é que existe todo um conjunto narrativo artístico branco, que nós não somos brancos, portanto não podemos ser artistas. Então, quando nós conversamos com artistas, nós ouvimos muito essa narrativa desse trauma de infância, de ter que ter lutado muito para seguir no seu caminho, ter que ter lutado muito para optar por um curso na área de artes na universidade e estar ao mesmo tempo ouvindo de vários lugares, não é para você. Muitas vezes a própria família, né, por motivos diversos, eu não estou emitindo um julgamento de valor, mas a própria família diz assim, não, você não vai fazer teatro, isso aí não vai dar dinheiro. A Emily conseguiu empurrar. Tentem equilibrar, vai de novo. Empurra mesmo, faz força. Mas é isso, empurrou, fez força, percebeu que ficou fácil, segura um pouquinho. Ok, volta, mais uma vez. Ok. Fica aqui. O que vocês viram? Aqui já é o Coringa funcionando com o público, tá? O que vocês viram? Conseguiu? Não. Tá vendo, Zola, como eu estou perguntando ao público aqui, tá? Não conseguiu, né? Ele queria o quê? O que vocês acham que ele queria? Cumprimentar. Restabelecer uma relação, qualquer coisa assim, né? Então, nesse menor fórum do mundo, não tem texto, o exercício é esse mesmo. Bonito. Quando você estava precisando de dinheiro, você soube me procurar. Agora que você está por cima da carne seca, você não fala comigo, né? Aquilo já faz muito tempo. Mas eu não esqueci não, meu filho. Eu tenho memória. Eu não esqueci não. Da próxima vez, aliás, não, dor de barriga não dá uma vez só não, viu? E aí ele já ficou na defensiva também. Então, se chegou já ele já reagiu, né? E ela já falou sobre o motivo pelo qual ele está ignorando ela. Então ele já vai continuar ignorando, que é justamente por isso. Então, essa argumentação acabou, né, produzindo mais ainda, quase que fugindo e indo embora. Ok. Tá. Beleza, muito obrigado. A gente agradece. E pergunta, alguém... Não, ai. Ela, você fica. Tá? Bem, então, vamos ver então a segunda alternativa possível, né, para restabelecer alguma relação. Me ajuda aqui com o ombro. Fala alto pra gente ouvir, tá? Me ajuda aqui com o ombro. A professora Edileuza disse que você é tão bom. Eu sou tão ruim. Não gosto de Edileuza, não. Mas ela disse que vai convidar você para o balé folclórico. Diferente do primeiro e da segunda. O que vocês viram de diferente? Foi chegando de mansinho.
Chegando de mansinho, diferente da outra que foi correndo, né? O que mais, além disso? Chantagem, manipulação. Mas avançou? Não. Ele bateu uma pau. Mas eu acho que conseguiu avançar, que o pessoal não Avançou mais pensar. do que tá aí. Isso. Eu venho sempre conhecendo as técnicas, mas a gente nunca tinha chegado ao espetáculo em si. Só poucos exercícios. E ver concretizar o Teatro Fórum com todas as possibilidades que existe e as dificuldades também é muito bom, é muito prazeroso ver acontecendo. Acho que o processo ele foi muito curto, ele foi muito apertado em termos de tempo, a ponto da gente criar maturidade nas pessoas que estavam participando do processo para que elas comprassem aquilo que talvez a gente estivesse sugerindo. A gente acaba tendo um elenco muito jovem, um elenco de pessoas que talvez estejam em sua maioria começando uma carreira, um fazer artístico, e que isso faz com que eles tenham uma abertura, mas ao mesmo tempo que eles também se fechem, se blindem para se proteger diante de coisas que ouviram, que talvez não tenham ainda vivenciado. E no final das contas eu acho que essa configuração que a gente acabou tendo de elenco fez com que uma boa parte, talvez, dessa proposição que tínhamos feito de algo muito pedagógico, ela caísse por terra. E aí eu enxergo que talvez a gente precisasse de mais tempo para discutir, afirmar, elaborar, sabe? Primeiro esses sujeitos, como pretos dentro dessa sociedade, para a gente fortalecer esses atuantes. Aí eu acho que a coisa ela foi muito apertada e foi dando desespero, né? Assim, um processo aberto, imagina. E as marcas não eram definidas, onde tudo era muito possível, toda liberdade traz prisões. Então, por mais que eu queira me ver livre, mas às vezes eu não sei o caminho. E aí eu começo a me prender. E aí eu começo a negar. E aí eu começo a não saber. E eu acho que acabou também tendo um pouco disso, né? Era tudo tão possível. Chegou um momento que os atuantes, eles queriam saber, sim, mas e aí, vai como? Como é que fecha a cena? Como é que não... Era tão livre que eles ficaram inseguros, e isso eu acho que também foi, diante dessa insegurança, eles foram tentando tomar atitudes para se blindar. Quando a gente é jovem, quando a gente está começando, se a gente não tem uma condução, às vezes, até um pouco mais firme, né, assim, a gente se sente muito jogado, né, assim, aberto e inseguro naturalmente. Então, aí a gente se sabota, né? Aí a gente acaba sabotando o outro, enfim. Foi a minha primeira peça, né? Só de falar isso já é, tipo, muita coisa. A minha primeira experiência em muitas nuances, né? A minha primeira experiência com o Teatro Preto, com o Teatro Fórum, minha primeira experiência com uma peça aberta para que todo mundo possa ver. A minha primeira experiência com aspectos específicos de preto que eu conhecia, mas ainda não tinha tido o prazer de me integrar, tipo o candomblé, que eu conhecia, mas eu nunca tinha visto de tão perto pessoas com a religião e me ensinando sobre a religião, falando, me ensinando as danças e as músicas. E também a minha primeira vez conseguindo falar sobre o racismo com pessoas que têm um letramento, assim, sabe? A gente consegue encontrar pessoas que estão na faculdade, mas que estudam sobre isso, até pessoas que já estão doutorandas em alguma área específica e que também têm letramento. Porque normalmente a gente até conversa sobre o racismo, mas sobre achismos com pessoas da família. Não tem uma base histórica, ou uma base de estudo, de pesquisa. E o desafio, de modo geral, que é entender e conseguir integrar essas pessoas diferentes para que a gente consiga fazer um bom projeto no final.
porque são pessoas de muitas opiniões. Então, qual é o meu lugar para que eu possa dar a minha opinião, ouvir a opinião também, para que seja um equilíbrio de troca? Eu não tive tanta dificuldade assim com a questão da faixa etária, não, né? Eu acho que eu tenho uma visão que eu consigo entender até as outras visões. Existem assuntos que são novos assim, mas que a galera mais nova traz, mas não foi um choque para mim. Quando eu fiz o Pele Negra Máscaras Brancas, eu tinha 20 anos. E hoje eu tenho 25, tenho uma filha, não tenho mais a minha mãe tá lá no céu agora. Então, ainda sou uma menina, mas uma menina muito mais, né, atravessada pelos acontecimentos da vida do que antes. E eu vejo os meus mais novos, os meus mais velhos convivendo comigo. Então, a gente na rotina profissional, que exige tanto da gente, às vezes a gente vai ficando meio robozinho, né? Meio cri-cri demais com as coisas. E aí eu percebi que em alguns momentos, se eu puder ceder, sem obviamente, né, perder alguma experiência que seja importante para que as coisas fluam para todo mundo num fluxo mais harmônico, eu gosto de ser essa pessoa. Não é porque eu sou intensa, assertiva, que eu preciso pesar certas coisas. Porque o sistema, ele já massacra demais a gente. A gente está aqui com um elenco preto, com pessoas que têm sonhos. A gente lida com profissionalismo, mas a gente também lida com o sonho das pessoas. Então vai ter pessoas que estão aqui, que estão tendo seu primeiro contato com o teatro, ao lado de uma atriz que é muito mais experienciada, mais vivida dentro do palco. Como lidar com essas subjetividades de uma maneira que todo mundo, sabe, fique bem. Psicólogo, sou mestre em psicologia social. A minha dissertação versou sobre as estratégias de enfrentamento do povo de santo, sobre as crenças sobre o candomblé. Então, para mim é muito importante saber como é que o povo de santo lidava com a questão da intolerância religiosa, quais são os recursos psicológicos. Fui presidente do Conselho de Psicologia da Bahia por 2 vezes, vice-presidente em uma e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos nas questões de relações raciais do Conselho Federal, lá em Brasília. Hoje sou professor da UniFTC e da Unirui. Para mim, a coisa mais importante é discutir mesmo o que é o racismo e como ele opera na nossa sociedade, construindo crenças. Por aqui, quem só se comporta de acordo com aquilo que a gente acredita. Vocês vieram para cá hoje porque tem uma crença de vocês que aqui era o lugar mais importante para estar. Tá? Não sei em que nível de importância, mas para estarmos aqui era algo importante. As crenças, elas foram criadas lá no século XVII e XVIII, as crenças raciais, elas vão tomar um grande, eu diria, fôlego no início do século XX. A gente se comporta, gente, do jeito que a gente acredita. Então as crenças já determinam o nosso comportamento. E se a gente acredita nessas merdas que foram ditas a respeito de nós, e o pior de tudo, elas são reiteradas cotidianamente. Não precisa mais do controle externo. Está dominado, está tudo dominado. Se eu acho que eu não sou inteligente, eu não vou competir pelas melhores vagas, eu não vou pelos melhores lugares de trabalho, pelos melhores os cursos mais concorridos. Se eu não sou bonito, né, um problema de autoimagem, eu não vou concorrer àquele emprego que botou lá boa aparência, eu me auto-excluo. A raça, enquanto um construto biológico, ela caiu em 1950. Né? Ou seja, existe
existiu lá em Paris um conselho, né, que escreveu a primeira declaração da raça, dizendo que não existem raças humanas. E isso foi logo depois da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial foi toda trabalhada em cima da raça ariana, da superioridade branca. Então foi necessário criar logo depois essa reunião, esse documento para dizer que não existe a raça. Mas a raça não existe, mas ela persiste. Ela persiste. Porque as pessoas, elas trabalham com a questão de raça como algo que existe. A Lia Schuckman, ela é psicóloga de Santa Catarina. E ela foi fazer uma pesquisa com várias pessoas brancas que é ser branca. E é engraçado como os brancos trabalham sobre isso. Todos eles sabem que são brancos. Sabem que tem privilégios, mas eles não dizem que tem privilégios. Enquanto a gente precisa estudar muito para conseguir um estágio, quem tem dinheiro, olha, meu filho está fazendo aí, tem uma vaga aí de estágio, é assim. É uma questão pessoal, não é questão de disputa. E foi engraçado. Eu participo de uma associação chamada AMPCINEP, né, a Articulação Nacional de Psicólogos Negros e tal. E uma das regras do estatuto aqui, não pode ter na diretoria um psicólogo branco. Não pode ter. E por que não? Porque o branco, ele tem acesso às coisas com muita facilidade. E a gente termina naturalmente, ou melhor, culturalmente, cedendo a essas facilidades. Foi incrível, teve uma reunião, abriu, você precisava dizer, olha, tinha uma psicóloga branca. Não, olha, eu tenho um amigo que tem uma gráfica, faz isso de graça. Gente, ela facilitou tudo ali na reunião. Eu olhei e digo, gente, que porra é essa? Eles dominam tudo. Era uma psicóloga, aliada, porque ela estava ali discutindo, querendo ajudar a causa, né? Mas era ela que podia facilitar tudo pra gente. Enquanto a gente ia passar tem o meio de produção e o dinheiro. O dinheiro, e tem os canais. Tem, sim. Tem os canais, sabe onde moram as cobras. E, gente, e o pior de tudo, é que quando a gente não consegue, a gente veste o manto da incompetência. Eu tenho uma ansiedade muito forte, eu tenho um recorte de traumas muito fortes. Eu não gosto de me expor, porque com a exposição normalmente vem as opressões, vem o racismo. E uma criança que sofreu racismo durante toda a sua infância fica com medo de se expor tanto. Porque se ninguém me vê, ninguém vai comentar sobre mim. Então, pela primeira vez, eu estava ali na linha de frente, me expondo para todo mundo, falando sobre o racismo. Então, podia a qualquer momento chegar outras pessoas e ir em contra ao que a gente estava expondo. E mesmo assim, eu fiz isso bem. O processo do pregador, ele trouxe isso para mim, né? Me mostrar, de me fazer reconhecer, de me sentir pertencente a alguma coisa, né? Eu sempre me senti deslocada e sempre existiu um bichinho dentro de mim que dizia que estava faltando alguma coisa. E eu acho que esse processo do pregador, ele me mostrou que é isso, sabe? Não estava faltando. Na verdade, eu estava ainda buscando, né? E eu encontrei. Muitos momentos nos ensaios eu achava que eu não era bom o suficiente. Eu fazia alguma coisa e depois daquilo ficava remoendo na minha cabeça. Como se, sei lá, como se vocês tivessem feito a escolha errada de ter me escolhido, ou como se eu não fosse capaz de fazer algumas coisas. Mas enfim, eu acho que é mais os boicotes que a gente faz com a gente mesmo na nossa cabeça. Às vezes eu levo isso pros colegas do elenco, e aí eu consigo compreender até que ponto é real, que eu poderia realmente estar melhor, e até que ponto é eu me boicotando, achando que eu não sou tão bom quanto eu sou. A gente se sabota. Eu me auto-saboto muitas vezes. Quando eu quero ir para um lugar, eu digo, não sei se eu posso, não sei se eu tenho roupa, não sei se eu sei me comportar, mas eu vou só. Eu não tenho assunto para falar. Me chamou para um debate para falar sobre...
nossa, não, eu vou ter que estudar e eu não tenho tempo, e eu começo a me sabotar. Porque também as nossas dissidências nos colocam em lugares de primeiro dizer o não. Tem a ver com outras subjetividades dessas pessoas que estão em processo de formação corporal, muitas dessas pessoas. E que estão corporalmente sendo mal vistas lá fora. Então, não tem só a ver com uma questão de pele, mas tem a ver com uma questão de estrutura física. Sabe, a minha bunda que é mais larga, o meu peito que é grande, eu que sou mais magro, eu que sou alto. São estigmas que lá fora essas pessoas, esses corpos estão sofrendo. E acho que a gente não teve tempo de cuidar disso, de fortalecer, sabe? Porque também é isso, não adianta a gente pensar só num processo que a gente vai falar sobre racialidade de maneira única. Isso é atravessado por muitas vias. Eu tenho discutido muito um termo que a gente tem utilizado aqui no Brasil de modo muito comum e eu não concordo, que é a síndrome do impostor, síndrome da impostora. Eu acho que essa aplicação de uma categoria desenvolvida na psicologia social americana para a nossa sociedade brasileira e seu racismo não se adequa. Porque, basicamente, a síndrome do impostor da impostora descreve um sujeito que duvida da sua própria capacidade, que acha que é um sabotador, que acha que é uma fraude, que acha que em algum momento alguém vai achar algum erro, que acha que em algum momento alguém vai descobrir, que acha que não deveria estar ocupando alguns espaços. O caminho da formação acadêmica do artista, a decisão de fazer um curso na área de artes e este percurso acadêmico, ele é muito atravessado por dúvidas que vêm como flechas racistas, né? Daí o conceito de sociogênese de Fanon, ou seja, aquilo que vem do social. É único? Não, mas é um dos elementos que são importantes. Costuma-se individualizar. O sujeito é inseguro, tá assim, tá assado. Como se houvesse alguém que fosse confiante por natureza. Então, assim como não existe ninguém confiante por natureza, não existe ninguém duvidando das suas próprias capacidades por natureza. E quando este sujeito está duvidando das suas capacidades, nós temos que analisar individualmente, mas também sociogenicamente. Nós temos que ver as questões raciais, étnicas, de gênero, de classe, né, de orientação afetivo-sexual. Então, por que é que eu não concordo que é síndrome do impostor ou da impostora? Você está colocando no sujeito uma característica individualizada de duvidar de si mesmo. Mas como eu não vou duvidar das minhas capacidades se eu passei a vida inteira ouvindo que aquele lugar não era para mim? Voltando para os artistas de teatro, se eu passei a vida inteira ouvindo que aquele palco não era para mim. Ai, mãe, vocês fizeram pomada! Mas que? A pomada tá pegando fogo! Corre! Mas a pomada pra mim já vai resolver o problema de novo. Oxi, que é sua voz? Me interessa, saia! Oxi, cada uma. Filha, promete uma coisa pra mãe. O quê, mãe? Agora, vocês já estão na idade de namorar. Promete uma coisa pra mãe, filha. Promete que vai casar com nenhum crioulo, Clara. Mas, mãe, o pai é preto? E nem precisa me lembrar disso. É porque eu não quero ver a minha filha, Clarinha, sofrendo como eu sofro. Salva a família, Clara, por seu benedito! Eu não sabia o quanto eu queria estar no pregador até eu estar no pregador. Porque eu fiz o teste de elenco e só fui aproveitando um dia depois do outro. Pra mim era como uma oficina, eu me jogava sem pressão nenhuma. E aí no último dia, era tarde, assim, eu lembro, eu tava indo pegar o ônibus. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial porque eu pensei, isso é tudo o que eu quero. Isso é o teatro que eu quero fazer. Eu quero dançar, eu quero fazer coreografia. Eu quero dançar, eu quero fazer coreografia com a Edileuza, eu quero fazer trabalho de corpo com a Edileuza, eu quero cantar no palco.
eu quero fazer teatro do oprimido, eu quero fazer teatro fora. Eu não tinha noção até acabar o teste de elenco. E eu comecei a pensar, meu Deus, e se eu não conseguir entrar, o que eu vou fazer? Porque isso é tudo que eu quero fazer, tudo que eu acho que eu sei fazer, o que eu vou fazer? E aí eu entrei e foi incrível pra mim, porque meio que confirmou que eu posso. Eu realmente posso fazer isso, eu posso estar no palco. É muito triste ver as pessoas na plateia se emocionando, porque isso é uma realidade na vida delas e elas sempre achavam que estavam malucas, como a gente já viu outras pessoas falarem, né? Que estavam achando que estava adoecendo, ficando maluco, que era coisa da cabeça, mas que não era. Mas também é gostoso entender que existem outras pessoas como a gente, outras pessoas que passam pelas mesmas coisas e estão achando que estão sozinhas. Porque quando a gente junta todas essas pessoas com as suas singularidades e pluralidades, a gente consegue ser mais forte. Eu sinto que a Ana que entrou para fazer a audição e a Ana que vai estar saindo domingo, quando for a última apresentação, são Anas totalmente diferentes, assim. Uma Ana mais forte, uma Ana mais madura, uma Ana entendendo qual é o seu lugar, entendendo o que ela quer de um jeito mais específico, do que ela quer trazer e de como ela pode fazer isso, sabe? O que é esse texto como espelho de um ator, de uma atriz que vai ler aquele roteiro e... Não, isso aqui é minha vida. Como é que eu vou dar conta de representar isso no palco? Porque nós estamos falando de teatro antirracista. Ele tem uma função social e um objetivo, não é? De ser pedagógico, de formar uma formação do público, mas ao mesmo tempo ele é produzido por pessoas negras. E quando nós vamos tratar daquilo que diz respeito à população negra, vai ter um pedaço da história de cada um de nós ali, seja a equipe técnica, seja quem está no palco.